Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre equações. Bom, o que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática contendo uma igualdade entre duas expressões e valores desconhecidos, chamados de incógnitas. Às vezes pode ser uma incógnita só, mas pode ser possível também que tenha mais de uma incógnita em uma equação. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo ali, a gente tem 2x menos 4 igual a zero. A gente chama de uma equação do primeiro grau porque o expoente mais alto que tem ali é 1. Porque 2x, esse x, é a mesma coisa que x elevado na 1. Então, aqui é uma equação do primeiro grau. No segundo exemplo, a gente tem ali x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, a gente tem uma equação do segundo grau, porque o expoente mais alto que tem ali é 2. No terceiro exemplo, nós temos uma equação do terceiro grau, porque o expoente maior que tem ali é o 3. Então, é uma equação que tem, inclusive, uma sentença que tem duas expressões, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, x ao cubo menos 1 igual a x ao quadrado menos x. Essa é uma equação de terceiro grau. E no quarto exemplo ali, ele tem duas incógnitas, então é y mais x igual a 2. É possível também uma equação ter mais de uma incógnita, mais de um valor desconhecido, é o caso aqui do quarto exemplo. Solução de uma equação. O que a gente chama de solução de uma equação? É o número que cumpre a igualdade da equação. Então, por exemplo, 2x menos 4 igual a zero. X igual a 2 é uma solução para essa equação, porque se a gente substituir 2 por x, a igualdade fica verdadeira. Repara que para outros valores aqui, isso não acontece. Então, na verdade, x igual a 2 é a única solução dessa equação. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Não tem solução, é possível uma equação não ter solução. Nesse caso aqui, a gente tem 1 mais um número positivo, porque x ao quadrado, seja que for x ali, vai sair um número positivo. Somado a 1, isso sempre vai dar positivo maior que zero, Então, não tem como isso dar zero. Então, uma equação pode também não ter solução. Estou falando aqui de solução no âmbito dos números reais, Existem conjuntos, como os números complexos, por exemplo. Enfim, aí são expansões, de conjuntos de números, que a gente consegue até ter algumas soluções. Mas nos números reais, essa equação aqui não tem solução. X ao cubo menos 1 igual a x ao quadrado menos x. Bom, x igual a 1 é uma solução, pelo menos, porque zera aí os dois lados da igualdade. Y mais x igual a 2. Se a gente colocar y igual a 1 e x igual a 1, isso é uma solução, é uma das soluções para essa equação aí. Repara que também existem outras, Então, até é um desafio para quem está vendo o vídeo aí, comentar mais algumas soluções. Na verdade, a gente chega na ideia de que existem infinitas soluções para essa quarta equação aí, y mais x igual a 2. Mas y igual a 1 e x igual a 1 é pelo menos uma delas, uma dessas soluções. Raiz de uma equação. O que a gente chama de raiz? Quando uma das expressões de uma equação é zero, a solução da equação neste formato chama-se raiz da equação. Então, por exemplo, se a gente tem 2x menos 4 igual a zero, a gente vai dizer que 2 é a raiz desta equação. Por quê? Porque tem uma das expressões do lado direito aqui igual a zero, e se a gente colocar o 2 no lugar de x ali, isso vai ser uma solução para essa equação aí. Então, x igual a 2 é uma raiz desta equação, Na verdade, nesse caso, a única raiz. Bom, vamos calcular algumas raízes, Existem diferentes métodos aí para encontrar raízes de equação. Para a equação do primeiro grau, o método é isolar x, simplesmente isolar x, Ou seja, todos os números que estão multiplicando, somando, a gente passa eles para o outro lado da equação, vamos dizer assim, na verdade, a gente faz a mesma operação dos dois lados da equação, é isso que a gente faz matematicamente. Mas, visualmente, o que a gente faz, a gente pode dizer que é isso. Então, a gente vai isolar x, geralmente do lado esquerdo aí, da equação. Nada impede que seja do lado direito, pela lógica, mas normalmente a gente resolve isolando do lado esquerdo. Então, calcule a raiz da equação. 4x menos 8 igual a zero. Então, a gente vai isolar x, menos 8. A gente vai ficar mais 8 do lado direito. 4 está multiplicando x, passa dividindo, então a gente vai encontrar x igual a 2, que é a raiz desta equação.
Se a função for de segundo grau, a gente vai usar a fórmula quadrática, né? Então, vamos supor que a gente tenha uma equação que tem o maior expoente 2. Então, ela vai ser sempre desse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a, b e c números reais aí, né? Também existem equações de segundo grau em outros contextos, como números complexos e outros conjuntos, mas vamos falar aqui de números reais, vamos ficar aqui no âmbito dos números reais. Bom, nesse caso, quais são as raízes, né? Então, existe uma fórmula para calcular essas raízes, que é conhecida como fórmula quadrática. Eu vou dividir em dois processos, tá? Primeiro a gente calcula um delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois a gente usa esse delta para achar o x de verdade diretamente, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Em alguns livros, né, e alguns professores também, até não fazem o passo de calcular delta, eles calculam aquela expressão b ao quadrado menos 4ac diretamente na raiz quadrada. Bom, isso dá o mesmo, é o mesmo raciocínio, né? Eu vou aqui dividir em duas partes. Vamos ver um exemplo. Calcule a raiz da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Pelo processo, né, então a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6, e a gente vai primeiro calcular o delta, né, que vai dar 1, né, por esse processo, b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, né, vai dar 1, e depois substituindo esse delta na outra parte da fórmula, repara que tem mais ou menos raiz de delta ali. Então isso vai dar dois caminhos, né, um caminho com mais e outro com menos, né? E aí o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer x igual a menos b, né, nesse caso vai dar 5, menos 5, vai ficar mais 5, mais ou menos raiz de delta que deu 1, então mais ou menos 1 sobre 2. Se a gente for usar o mais, né, então uma das raízes, que aí eu vou chamar aqui de x1 e x2, né, a primeira raiz, que é x1, vai dar 3, e a segunda raiz, que é x2, vai dar 2. Né? Então essas são as raízes dessa equação, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Para a gente testar se a solução está certa, a gente vai pegar cada uma das raízes e substituir por x. Então primeiro a gente vai fazer isso com 3, né, por exemplo, e substituir o 3 em x ali, ver se fecha aquela equação, né, e fecha, nesse caso, podem conferir. E a mesma coisa a gente vai fazer com 2 também, né, substituir o 2 ali no x ao quadrado, depois ali, né, menos 5 vezes x, o x a gente substitui por 2 também, tem que zerar, né, para ser raiz tem que zerar. Então é um teste que a gente pode fazer depois de fazer as contas para saber se a gente acertou, né. Então, normalmente a gente usa os métodos para encontrar a raiz de função do primeiro, desculpa, função não, de equação, estamos falando de equação aqui, né, raiz de equação do primeiro e do segundo grau. Aí do terceiro grau, bom, para encontrar as raízes da equação de terceiro grau, existe fórmula geral, que é a fórmula de Cardano, né, que é essa que está aqui na tela. A gente faz algumas trocas de variável aí, né, e é um processo que envolve muito mais cálculos, né, então é um processo muito mais trabalhoso, né, então a gente não aprende muito na escola, não desenvolve muito na escola, simplesmente porque dá muito trabalho e computacionalmente, né, às vezes é mais rápido até de resolver uma equação do terceiro grau do que analiticamente pela fórmula de Cardano. Então ela não é muito utilizada, mas só para informação existe, tá, uma fórmula geral para resolver equações do terceiro e até do quarto grau. Do quarto grau tem a fórmula de Ferrari, que é essa que está aqui na tela, né? Então a gente tem um polinômio, uma equação, né, do quarto grau, então o maior expoente é 4, e se a gente então chamar de A quem acompanha x ao quadrado, x na 4, B quem acompanha x na 3 e assim por diante, né, a gente depois faz mais algumas trocas de variáveis ali, né, a gente está vendo P1, P2, P3, a gente vai trocar então esses A, B, C, D, E por um P1, P2, P3, P4, P5, P6 e ainda fazer outro processo depois para obter as raízes, né, que pode ter até 4 raízes, né. Então é um processo muito mais trabalhoso ainda do que a fórmula de Cardano, né. Então as equações do terceiro e quarto grau não são resolvidas, né, na escola, por exemplo, basicamente por causa desses processos trabalhosos. Bom, acima de quinto grau, né, não existe método, isso foi provado no século XIX, né, a teoria de Galois é uma teoria que explica isso, né, e tal, e não existe então solução por radicais, né, por raízes, uma fórmula geral para resolver equações do quinto grau, né, então não tem como,
né? E aí, realmente a gente usa mais métodos para resolver equações do primeiro e do segundo grau, né? É isso, até a próxima.